Programa Transformando Vidas, com o apóstolo Rovilson e a apóstola Cristiane de Oliveira. Glória a Deus, meu amado. Paz seja convosco, a todos vocês que nos acompanham pela TV Postos. Um abraço a todos os nossos irmãos, discípulos, parentes, conhecidos, né? Aí de Poços de Caldas e toda a região, Bandeira do Sul, Santa Rita de Caldas, Botelhos, Cabo Verde, Campestre, Serrania, Machado. Um abraço a todos. Até aquelas cidades também que tem o alcance da TV Postos, que nós não mencionamos. Um abraço a todos vocês também da zona rural. Que Deus esteja guardando, protegendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos com muita saudade de Poços de Caldas, né, apóstolo? Verdade. Já tem algum tempo que nós não vamos lá, né? Mas é muita saudade, que Deus abençoe. A todos vocês também, funcionários da TV Postos, diretores, todo o pessoal aí, né, o jornalista, que Deus abençoe, guarde e proteja todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos estar falando, né, nesse programa e também aqui na nossa live sobre reconstruindo muros. E nós vamos estar aprendendo alguma coisa na palavra de Deus. Quando o Senhor fala em muros, a palavra de Deus tem um sentido literal e tem um sentido espiritual. Por isso que a Bíblia é um livro, né? A palavra de Deus. Então, que sentido? Onde nós estamos lendo, nós podemos colocar ali um sentido literal de muro e também no sentido espiritual. Então nós vamos estar vendo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso versículo básico é Neemias 2,17. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Vou ler novamente, estou lendo na NVI. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Foi quando nós estudamos o livro de Neemias, nós vemos, né, por exemplo, ele fica indignado pelos fatos dos muros de Jerusalém estarem caídos. E você pode dizer, apóstolo, o que tem a ver com a minha vida tudo isso? Então, durante esse programa de amanhã, durante essa semana, para você que nos acompanha no nosso culto online, nós vamos mostrar o que significa tudo isso. Então, vamos ver alguma coisa sobre muros na Bíblia. Em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 1. Então, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 1. Ouçam, Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes, com muros que vão até o céu. Então, as cidades, antigamente, e algumas, né, até nos dias de hoje, tem, né, cidades cercadas por muralhas. E principalmente naquela época, por que eles cercavam as cidades com muro? Você vê, por exemplo, a muralha de Jericó. Só Deus poderia ter derrubado aquilo ali. Humanamente falando, impossível com que um exército pudesse derrubar aquilo. Então as cidades, elas eram fortalecidas justamente para prevenir do inimigo. Então uma cidade que não tinha os seus muros, o inimigo entrava ali com uma facilidade muito grande. Por isso que em Jerusalém, você vai ver, ainda existe, né, muralhas. Tem a parte velha de Jerusalém, né, a parte que eles preservaram, existe os muros ainda. Então, dos reis, a primeira coisa que eles faziam era construir os muros para deixar o povo do lado de dentro protegido. A mesma coisa Deus quer conosco. Então
aqui diz, né, que eles iriam conquistar as cidades, e tem aqui algo que ele fala, né, sobre as cidades que teriam muros muito altos. Então, eram cidades fortalecidas. Também vamos ver outra cidade aqui, né? Outra situação. Em Deuteronômio 28, 52. E te angustiará em todas as tuas portas, até que venham cair os teus altos e fortes muros, em que confiavas, em toda a tua terra, e te angustiará até em todas as tuas portas, em toda a tua terra, que te tem dado o Senhor teu Deus. Então aqui nós vemos em Deuteronômio capítulo 28, versículo 52. Então uma cidade, quando os seus muros estavam caídos, era um sinal de maldição. Então todos eles detectavam aquilo. Por que os muros da cidade estavam caídos? E quando nós vemos aqui em Deuteronômio capítulo 28, onde fala de bênção e maldição, daqueles que obedecem, quando nós estamos em obediência à palavra de Deus, nós temos direito às bênçãos de Deus. E o que significa isso? Proteção contra o inimigo. Claro que você não vai construir um muro, né, em volta da sua vida. Não tem como. Mas você pode construir um muro espiritual, de proteção. Então, quando nós estamos em obediência à palavra, tanto individualmente, por exemplo, com a família, ela está em obediência à palavra de Deus, pode ter certeza que está sendo construído ali um muro de proteção para que o inimigo não entre naquela família. Da mesma forma, quando aquela cidade, aquela família, ou aquele indivíduo, ele não obedece à palavra, ele não tem muro de proteção. Então o inimigo tem acesso ali a hora que ele quer. É por isso que muitas vezes você pergunta, apóstolo, ou tem dúvida, né? Por que acontece? Muitas pessoas dentro da igreja, eles vivem igual ímpio, eles não são abençoados, eles têm uma vida toda atrapalhada, a vida toda enrolada. Então, eles não têm um muro de proteção. Porque muro de proteção não é simplesmente eu olhar, achar que tenho. É fácil a gente dizer assim, não? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Mas eu pergunto, a pessoa teme a Deus? Então, antes de ter proteção, é daqueles que temem a Deus. Quem teme a Deus, ele não questiona a palavra. Ele não ignora a palavra, ele obedece a palavra. Então, quando nós estamos em obediência à palavra de Deus, na realidade, nós temos muro de proteção contra o inimigo. E claro que o inimigo, ele vai trabalhar na sua mente, vai trabalhar, né, na sua vida, para que você não obedeça a palavra. Porque você não obedecendo, ele tem acesso à sua vida a hora que ele quiser. Porque a proteção de Deus, irmão, claro que existe ministérios que falam, né? Uns falam que tem que colocar fita, né? O outro tem... Isso daí é uma idolatria. Olha, você vai levar hoje? Não. A proteção é obediência. Tanto é que nesse versículo 28, 52, é a parte da maldição. Claro que quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos falando, por exemplo, no âmbito individual e também numa extensão, né, universal. A palavra de Deus não é só para a minha vida. Ela é também, se aquele governante, aquele presidente, aquele rei, ele coloca, porque não adianta só falar em Deus. O apóstolo, olha, aquele governante, ele fala muito em Deus. Falar em Deus é uma coisa, obedecer é outra. É bom falar em Deus, né? Melhor falar em Deus que falar no diabo. Mas falar em Deus não significa que a pessoa tem Deus. Então quando a gente lê a história de Israel, claro que é o relógio para nós, é o relógio para o mundo.
que é a palavra de Deus. Então o que acontece? Você vê os reis, quando eles andavam alinhados com a palavra de Deus, mediante os profetas que orientavam, eles tinham prosperidade. Né? Deus guerreava a guerra deles. Agora, quando eles não obedeciam, os muros caíam. E o inimigo tinha acesso ali. Então, quando nós vemos, por exemplo, no livro de Neemias também, uma das coisas, né, que ele vê, o motivo dos muros caídos, ele fala, olha, nós pecamos contra ti. Nós deixamos de obedecer a tua palavra. E aí o inimigo entra. E ele tem acesso. A função do inimigo é matar, roubar e destruir. Por que ele tem acesso a uma família? Por que ele tem acesso a uma cidade, né? Aquela cidade não está protegida? O que eles fazem ali? Eles entregam aquela cidade a entidades, uma série de outras coisas, e o inimigo tem acesso. E ele tendo acesso, a violência aumenta aí os assassinatos, né, os roubos, sequestros, uma série de coisas, porque o inimigo tem direito de agir ali. Individualmente é a mesma coisa. Então, quando nós não estamos em obediência à palavra, o inimigo tem acesso à nossa vida. Então, quero ler novamente esse Deuteronômio, capítulo 28, versículo 52. E te angustiará em todas as tuas portas. Não tinha nenhuma porta fechada. Todas as portas eram portas de angústia, de tristeza. E se nós trouxermos para o mundo espiritual portas, né? Quer dizer, porta se fecha e porta se abre. Quando abre a porta, é uma porta de angústia. E quando fecha também é porta de angústia, porque o inimigo está agindo ali. Pelo fato de estar em desobediência à palavra de Deus. Como que eu posso estar aliançado com Deus? Através da obediência à sua palavra. Deus, ele tem compromisso com a palavra dele, por isso que ele a deixou e preservou. Não é só para eu ler e admirar, achar bonito. Não. É para eu ler e falar assim, Deus falou sim, é sim. Se ele diz não, é não. O professor disse de procedência maligna. Não é melhor nós andarmos em concordância com a palavra, em obediência à palavra, do que, por exemplo, ficar chorando nas portas da angústia? Né? E angustiará em todas as tuas portas, até que venham cair os teus altos e fortes muros. Então, toda a proteção, não importa, né, se ela for alta, se ela for forte, os muros caem. Em que confiavas em toda a tua terra, e te angustiará até em todas as tuas portas, em toda a tua terra, que tem dado ao Senhor teu Deus. Então, aquilo que Deus deu, pelo fato, né, da pessoa estar em desobediência, aquilo que nós falamos, acho que semana retrasada. As pessoas chegam na igreja, Deus faz uma obra maravilhosa, tremendo. Emprego bom, começa a estudar, são portas que você conta até testemunho. Depois a pessoa transforma aquilo em maldição. Não, agora eu já tenho tudo de Deus. Aqui fala, em toda a tua terra que tem dado o Senhor teu Deus. Deus deu. Só que pelo fato das pessoas distanciarem de Deus, o inimigo entra. Porque os muros caem. Eles podem ser fortes, mas eles caem. Amém, amado? Então entendamos isso em nome de Jesus. Velho. Tem outro versículo aqui. Casas que não tinham muros tinham valor de terreno e não de casa.
Então está em Levítico 25, 31. Mas as casas das aldeias que não têm muro em roda serão estimadas como campo da terra. Para elas haverá resgate e sairão no jubileu. Então, ali, por exemplo, eles iriam analisar o direito que eles tinham durante o período do jubileu, que ele poderia ter aquela casa novamente. Por exemplo, ele vendeu uma casa, e aí no tempo do jubileu, ele poderia ter essa casa novamente. Só que, como que eles estipulavam o valor? A casa que tinha muro, tinha um valor daquela casa. A casa que não tinha muro, não tinha valor de casa, tinha valor de terreno, ou seja, a casa perdia o valor. Para você ver a importância do muro. Porque eles estavam mostrando ali, no livro de Levítico, que é livro de lei, que a família que construía uma casa e não construía muro, significava que aquele pai, né, o líder daquela casa, ele não estava preocupado com a família. Porque quem construía muro estava preservando a sua família do inimigo. Qual o maior bem que você tem aqui na terra? Depois de Deus, a tua família. Se não protege a tua família, você vai proteger quem? Você pode ver que o inimigo trabalha a todo tempo para destruir as famílias. A todo tempo. Todo tempo ele está trabalhando para destruir a família. Porque quando ele destrói a família, ele destrói uma sociedade. O diabo ele é burro. Não tem lugar nenhum na Bíblia que fala que ele é burro. Aliás, ele quer que você acredite nisso. Então, como que uma sociedade, você pode ver que essas ideologias que eles pregam por aí, pregar não significa só um pastor que prega, não. A todo momento tem pessoas pregando. Porque tem gente que pensa que pregar é só missionário, pastor, apóstolo. Não. A pessoa está fazendo discurso e está pregando. Então, o que eles pregam? Eles pregam, por exemplo, a família. Hoje não precisa ter família. Aliás, é uma rebelião contra a família. Porque destruir uma família se destrói uma sociedade. Por que Jesus ele fala para nós irmos pregar nas casas para restaurar as famílias? Como que nós podemos restaurar uma sociedade? Restaurando as famílias. Amém, amado? Então, eu vou deixar bem claro isso para você. Então, aquela casa, se ela não tivesse muro, ela não tinha valor de casa. Só tinha valor de terreno. Ela perdia todo o seu valor. Porque a pessoa que construiu, não, esqueceu de colocar o muro. E se ele não coloca o muro, o inimigo tinha acesso. Então entendamos. Hoje nós queremos construir casas, eu não estou falando literalmente. Também, né? Acho que a primeira coisa que você faz é construir muros. Tanto é que é inteligente, você compra um terreno, né? Na vida normal, eu vou construir um muro aqui, porque senão eles podem invadir. Se a gente faz isso na vida natural, por que nós não fazemos na vida espiritual? A Bíblia ensina nós fazemos. Por que o inimigo tem acesso à tua casa, à tua família, a hora que ele quer? Então nós temos que deixar de lado esse negócio de sentimento. A palavra de Deus nos orienta em tudo. Tudo, tudo, tudo. O apóstolo aqui é novo para mim. Novo só se vocês estão nos acompanhando há pouco tempo. E pessoas que estão na igreja há um bom tempo, sempre a gente fala sobre isso. Claro que todo ano a gente vai colocando algo a mais. Né? Vai colocando ali, vamos pegar uma vitamina, colocando uma fruta a mais, né? Para fortalecer aquilo. Tá bom, meu amado? Então entendamos isso em nome de Jesus Cristo. Você que nos acompanha pela TV Posse, você vai ficar aí com louvor do grupo das mulheres, né, apóstolo? Da rede de mulheres. Isso, a Rosa de Saron. E também com 2 testemunhos maravilhosos. Amém. Que vai edificar a sua vida.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, te guarde. A apóstola vai estar orando, né, apóstola? Amém. Em nome de Jesus. Momento de oração com a apóstola Cristiane de Oliveira. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos em Tuas mãos todos os lares representados, Pai querido Deus, que o Senhor possa estar tocando com o Teu poder em cada um, meu Pai, derramando a Tua bênção sem medida sobre cada um, Pai amado Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Paz a todos, me chamo Kátia, sou uma evangelista aqui na Igreja Evangélica Avivamento para as Nações e hoje estou aqui para contar um testemunho de cura que Deus operou na minha vida através da vida do nosso apóstolo. No ano de 2012 eu fui diagnosticada com uma doença que chama doença de Crohn, que perante a medicina essa doença ela não tem cura, é uma doença degenerativa. E quando eu fui numa consulta de rotina, devido a alguns sintomas que eu estava apresentando, o médico disse, como seria todo o tratamento, mas que não dava nenhuma garantia, que eu poderia vir sim a óbito e que ele não poderia garantir qual seria o tempo. Então ali para mim receber aquela notícia foi muito difícil. Então o médico falou quais seriam as consequências, as restrições que eu teria que estar enfrentando, mas naquele momento eu não tinha dimensão do que eu ainda iria passar. Comecei ali com tratamento, onde eu comecei a tomar medicamentos diários. Em média eu tomava 319 comprimidos e 5 injeções semanais. E quando a doença ela estava em remissão, estava com crise, esse número ele duplicava. Então eu vivia em hospital porque eu passava muito mal, eu tive falência do meu rim esquerdo, eu infartei com 30 anos. Eu não tinha, a dificuldade de locomoção era muito grande, então às vezes eu estava andando, eu perdia os meus movimentos, eu precisava ser carregada o tempo todo e aquilo foi muito difícil. Eu engordei 25 quilos em uma semana. Eu não tinha pescoço, meu rosto era muito inchada, eu não tinha vestimenta ao qual me deixava confortável. Qualquer roupa que eu tentava colocar, uma camiseta, uma roupa mais larga, aquilo já me apertava. Porque hoje eu estava com peso, amanhã esse peso já começava a duplicar. Foi quando um missionário da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações chegou até a minha casa, ali pregou a palavra para mim, naquela situação onde eu já me encontrava, desenganada pelos médicos, e eu aceitei Jesus, eu aceitei o convite de estar vindo para a Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, onde o nosso apóstolo começou a fazer as 7 unções. E ali eu comecei a crer na minha cura. Eu comecei a fazer as 7 unções com o nosso apóstolo e para a honra e glória do Senhor, na terceira unção eu fui curada. Eu recebi o meu milagre e eu sempre fui muito bem acolhida no ministério, onde as pessoas aqui me tratavam totalmente diferente do que eu vivia lá fora, não se importavam com a minha aparência, Então em uma semana ali depois que eu recebi a minha cura, eu emagreci, me desinchei toda e para mim foi uma coisa assim tremenda, irmãos, e assim só o fato de eu poder comer um prato de arroz e feijão sem culpa nenhuma. No primeiro dia que eu consegui comer, eu chorava em cima do prato, porque era uma coisa que eu não fazia já há muito tempo. Paz a todos, me chamo Ricardo, sou missionário da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações e eu venho aqui contar um pouco do meu testemunho, através da vida do nosso apóstolo que esteve orando por mim, amém? Eu tinha uma doença chamada vitiligo, uma doença que
criava mancha nos rostos, no corpo todo, e isso me prejudicava muito. Eu nasci com essa doença e no decorrer da minha vida, da trajetória da minha vida, eu fui carregando isso comigo. Muitas vezes eu ia para a escola, quando eu era criança, sofria muito bullying, hoje em dia é chamado bullying, né? Eu sofria muito bullying, e isso magoava muito, tinha muito rancor das outras crianças, eu queria bater, eu queria fazer alguma besteira. E isso me prejudicava muito, eram umas manchas muito terríveis. Muitas vezes no sol, eu saía no sol, no frio, essas manchas elas descascavam ou ardia. E juntamente com a minha mãe, a gente ia nos hospitais, mas não tinha jeito. E nessa decorrer dessa trajetória da minha vida, na infância eu carreguei isso comigo, na pré-adolescência eu carreguei isso comigo, na adolescência eu carreguei isso comigo, então eu vim carregando muito tempo essa doença comigo. E ela foi crescendo cada vez mais, estava quase tomando conta aqui do pescoço. Enfim, um missionário da Igreja Evangélica, Avivamento para as Nações, pregou lá na minha casa e minha família aceitou Jesus. Nós viemos aqui para a Igreja Evangélica Avivamento para as Nações e passamos esse relato, essa doença para o nosso apóstolo, para ele estar orando, porque eu cria no milagre, porque eu fui em todos os médicos, vários hospitais, vários remédios, mas nenhum dava jeito. Então, o apóstolo fez as 7 unções, nós tomamos posse, eu estava crendo que eu ia ser curado, porque eu já não aguentava mais. Para uma criança, para um adolescente, uma doença dessa é terrível, ele não consegue conviver com ninguém, não consegue conviver com nenhuma outras crianças, com nenhum outros adolescentes, porque ele sabe que ele vai ser zoado, vai ser isolado de outras crianças, porque outras crianças não gostam disso. E eu, particularmente, eu guardava muito rancor nisso. Chegava muitas vezes, eu chorava quando eu chegava da escola, chorava à noite. E eu queria ser curado porque aquilo me atrapalhava em muitas coisas. Então nós pedimos oração para o nosso apóstolo Rovilson de Oliveira, e ele fez as 7 unções, fez a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, e assim por diante. Chegou na 7ª, graças a Deus, pela honra e glória do Senhor, eu fui curado, fiquei muito feliz. Hoje em dia eu não tenho mais essa doença, minha pele não descasca mais, não tenho aquelas manchas nítidas, brancas, não tenho mais, graças a Deus, porque eu tomei posse. Vai marchando e vai marchando em nome do Senhor. Foi pra Jericó, cair, Israel